nos abençoe, conforte os nossos corações, trazendo esperança nesse mês que é o mês da valorização da vida, o Setembro Amarelo, que é o mês onde a gente vai falar de vários assuntos com o objetivo de prevenção do suicídio. Por incrível que pareça, muitos sabemos sobre a importância da nossa jornada aqui na Terra, sobre esse presente que nós recebemos, que é essa nossa encarnação, mas mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram no suicídio a resposta para as suas problemáticas. Então, nessa noite de hoje, nós vamos começar lembrando do nosso Mestre Jesus, que falou uma frase simples, mas a mais poderosa quando estamos naquele momento de dificuldade, de tristeza. Vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados, aflitos, e eu vos aliviarei. Para a gente evitar o suicídio, tem uma componente muito importante na nossa existência, que é o auto-amor. Muitas vezes aqui na doutrina a gente fala sobre amar o próximo, a caridade, mas e o auto-amor fica onde nessa conversa? Então, para a gente lembrar o nosso valor, a gente tem que se amar um pouquinho. Para a gente se amar, a gente tem que se entender. Para a gente se entender, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções. Em muitos momentos, nós começamos a nossa jornada aqui na Casa Espírita, imbuídos de muita empolgação. Viemos aqui, aprendemos e queremos mudar o nosso comportamento, e de repente, do nada, somos atingidos por um raio de consciência quando estamos tendo determinados sentimentos. Estou com raiva, estou com rancor, tenho ódio. E aí o que acontece dentro de nós? Nos sentimos inadequados. Meu Deus, eu fui ontem na palestra falando para amar o próximo e eu estou aqui querendo que o próximo vá de arrasta para cima, né? E aí a gente começa a se censurar, a gente começa a se sentir culpado. Nós começamos a julgar as nossas emoções, nós começamos a julgar os nossos sentimentos. E é dentro desse cenário de julgar aquilo que sentimos que a gente começa muitas vezes a se sentir desanimado. Para a gente evitar esse possível desânimo ou essa excessiva cobrança sobre nós mesmos, a gente tem que aumentar o nosso grau de consciência sobre a gente. Para isso, a gente precisa também entender algumas respostas para perguntas, às vezes, desconfortáveis. Quantas vezes eu abri mão de coisas que eram importantes para mim? Né? As mulheres nessa aí são campeãs, né? Isso é importante para a família, é importante para o filho. Tá, mas e o que é importante para mim? Fica onde? Então a gente tem que começar a entender essas emoções e esses sentimentos para que possamos entrar em paz conosco mesmo. Eu só vou conseguir me amar se eu estiver em paz comigo mesmo, se eu me aceitar. Então eu começo a entender esses sentimentos, essas emoções que eu tenho, e a partir de então eu vou entendendo de que forma eu posso cultivar comportamentos que me levem a uma situação um pouco diferente, até que em algum momento eu vou equilibrar e calibrar as minhas emoções e os meus sentimentos. Então a gente precisa o quê? De muita honestidade com a gente mesmo, né? A gente às vezes gosta de se enganar um pouquinho, né? De dizer que a gente é melhor do que realmente somos, mas a gente precisa olhar para esse lado da sombra que nós temos dentro de nós, porque quando nós enxergamos isso, que nós podemos enxergar o quê? Não uma coisa que eu tenho que extirpar, né, retirar dramaticamente da minha vida. Não, eu começo a enxergar os comportamentos bons que eu preciso ter para compensar aquele comportamento que não é muito adequado. Tudo isso vai fazer parte do processo de autodescobrimento, que é o pré-requisito básico para a gente fazer o quê? A nossa reforma íntima, que a gente tanto fala aqui na doutrina espírita. Então, se eu não sei por que eu sinto raiva em determinadas situações, dificilmente esse meu processo de amadurecimento, que é a reforma íntima, ele vai acontecer.
Aí a gente vai começar entendendo o que sentimos, aprendendo a dar nome às coisas. E aos poucos nós vamos mudando crenças que nós temos sobre nós mesmos. Muitas vezes, quando somos crianças ou jovens, né, as nossas famílias, por desconhecimento e tentando nos botar no caminho do bem, porque sempre é esse o objetivo, acaba nos dando informações repetidamente que, na verdade, não são o que nós somos, né? Por exemplo, uma criança que é um pouco desastrada, que toda hora fica ouvindo, que menina desastrada, que menino desastrado, que menino desastrado. Fica repetindo tantas vezes aquilo, o que vocês acham que acontece dentro da gente? A gente acredita, né? Então, em vários momentos da minha vida, eu vou me enxergar incapaz de fazer alguma coisa que dependa do quê? De um certo equilíbrio, de que eu não faça nenhum desastre no caminho. E são essas crenças que em muitos momentos vão minando a nossa capacidade de fazer coisas boas, inclusive, de se desafiar, de sair da nossa zona de conforto. Mas eu só consigo entender isso a partir do momento que eu vou analisando o meu comportamento, os meus sentimentos e principalmente as minhas emoções. Então, como é que a gente faz para se entender? Como é que eu posso aumentar o meu grau de autoconsciência? Como é que eu posso entender como é que eu sou, como é que eu funciono? A gente tem que estudar um pouquinho, né? Doutrina espírita não adianta, a gente nunca vai conseguir se safar de estudar, né? Vamos começar com as 5 emoções básicas ou as emoções universais. Quem assistiu o filmezinho lá da Disney já saiu na frente, né? O Divertidamente. Quem não assistiu, é um desenho, mas não é só para crianças, tá? A gente que é adulto aprende muito. Então nós temos o quê? Alegria, tristeza, medo, nojo, raiva. Todos nós sentimos tudo isso aqui, sem exceção. O que vai variar é as experiências que cada um de nós tem, né, e teve, e a gente acaba tendo tendência para sentir mais de um ou de outro. Vamos pegar 2 emoções para a gente entender bem como é que é o nosso funcionamento. A raiva, todo mundo conhece. O que é a raiva, né? A raiva é a fera, é a agressividade, é a reatividade. E o medo? O que é o medo, né? O medo faz a gente se encolher, o medo faz a gente ficar pequenininho, se achar incapaz diante da tarefa ou da missão. Tá, mas como é que a gente funciona diante de todo esse cenário aqui? Vamos lá. Acontece um fato que pode ser um fato gerador de dor. Vamos pegar um exemplo aí bem hipotético. Tem um animal muito feroz diante de mim. Do nada estou eu lá, feito de chapeuzinho vermelho, passeando bem tranquilamente, encontro uma fera na minha frente. O meu corpo vai me dizer, este é uma situação de alerta. Vai começar a liberar hormônios e neurotransmissores para com que eu faça o quê? Eu tenha uma atitude diante daquela situação. E que engraçado que o hormônio que a gente libera nas 2 situações, tanto na raiva como no medo, é o mesmo, né? Para a gente ver como as nossas decisões em cima do que a gente sente é que vai mandar no processo. Se eu sou uma pessoa mais trabalhada na raiva, sou a pessoa da raiva é a pessoa que está pronta para a guerra, né? É a pessoa do ataque. Tanto que no desenho, o raiva é o que sai fogo na cabeça. E assim, mais ou menos, quem é raivoso sabe o que eu quero dizer com isso, né? A gente pega fogo literalmente. Se a pessoa é uma pessoa que é mais dominada pela emoção da raiva, o que vai acontecer? Essa raiva vai despertar um comportamento de enfrentamento daquele perigo. A raiva é a guerra, é o ataque. Não, peraí, esse bicho está aqui, mas eu vou dar um jeito, né? O que vai determinar se depois eu vou me sentir culpado ou se eu vou aceitar o que eu sinto? As decisões que eu tomo em cima daquilo que eu senti. Se a minha emoção da raiva está descontrolada, o que eu vou fazer? Vou logo procurar um pedaço de pau desse tamanho, gigante, e vou tentar acertar aquele perigo, aquela fera que está me ameaçando. Depois que passar aquele pico, né, de raiva, eu vou ficar pensando, meu Deus do céu, eu não precisava ter feito tudo isso. Na verdade, nem era um monstro tão assustador assim. Eu que olhei e vi que uma sombra e não era nada disso, acabei me exaltando.
Dentro desse cenário, nós vamos ter o quê? Um sentimento de culpa. Por quê? Porque eu super reagi, eu tive uma reação excessiva, exasperada diante daquele cenário. Pegando o mesmo cenário da raiva, só que quando a gente começa a se perceber e trava aquele diálogozinho interno. Puxa, preciso fazer alguma coisa diante desse cenário, né? Preciso combater este perigo, preciso tomar alguma decisão em cima disso. Mas a raiva é sempre uma decisão de enfrentamento. O que eu vou fazer então? Eu vou dar um grito mais assustador que eu conseguir para ver se essa besta some da minha frente, se esse animal se espanta com o meu poder de ataque aí à base do grito, né? Dou meu gritão lá, o bichinho vai embora e eu sigo o meu caminho. Nesse cenário, não vou me sentir culpada, vou aceitar a raiva que eu tive. Por quê? Porque ela me ajudou a enfrentar um perigo. Kardec, na terceira parte do Livro dos Espíritos, pergunta, para os espíritos por que a gente tem orgulho, por que a gente sente esse emaranhado aí de coisas que muitas vezes são confusas. Os espíritos explicam para ele que tudo tem uma função. Assim como a raiva serve para nos proteger e nos colocar numa situação proativa de defesa, tudo, o orgulho, o egoísmo, tudo tem uma função. O medo também, todas as emoções têm uma função, é tudo para o nosso bem. A gente é que não sabe dosar e nem calibrar essas coisas. Então, se no final, lá no finalzinho do processo, eu vou ter culpa ou aceitação, vai depender do que eu vou fazer. Eu vou sentir raiva do mesmo jeito? Vou. Mas a decisão que eu vou tomar em cima do que eu estou sentindo é que vai me dizer se eu vou ter sucesso ou não nesse processo. Vamos pegar o mesmo, a mesma situação. Vai ter um fato, uma ameaça, um perigo, meu corpo vai me dar o alerta, vai liberar lá neurotransmissores, hormônios para me botar num estado de alerta e dizer, faça alguma coisa. Só que o medo é diferente da raiva. O medo é a emoção do quê? Do contorno e da fuga. Então, em vez de dar um grito ou pegar uma arma qualquer para combater aquele perigo, o que eu vou fazer? Eu vou olhar, ver se eu consigo sair pela tangente, vou achar um outro caminho, vou me esquivar daquele perigo. Da mesma forma, quando a gente tem um medo superlativo, ele nos impede de enfrentar determinadas situações. E é só através do enfrentamento das situações que a gente consegue entender primeiro como a gente está funcionando e também como eu estou reagindo diante dessas situações. Se está calibrado, se não está. Em muitos momentos a gente tem tanto medo das coisas. Uma pessoa diz que quer conversar. Quer ver quando o chefe chama a gente, né? Quero falar com você. Meu Deus do céu, a gente já desencarna ali na hora, né? Não é? Eu achei que era só comigo, mas não é pelo jeito, né? A gente é meio que dá uma desencarnada rapidamente ali, depois, lembramos que não é assim, que ele não pode simplesmente abandonar esse mundo, né? Por conta própria. Ficamos naquele nervoso. Não vou dizer pro meu chefe que eu estou cheio de serviço e não vou. O que é isso? É um medo que está me fazendo fugir. E às vezes o chefe só queria chamar a gente para dizer o que? Olha, parabéns pelo que você fez. Então, são dentro desses cenários, quando a gente começa a parar e analisar o que está acontecendo, é que a gente vai identificando, não, mas eu fui aqui, eu tive medo demais, e meu chefe só queria me dar um parabéns, porque eu trabalhei muito bem, né, sou espírita, eu consigo, inclusive, acomodar os meus colegas aí dentro das suas turbulências espirituais, né, e manter o clima na empresa legal. Mas a gente está no caminho. Então, a gente perde oportunidades boas por conta do medo. Então, cabe a nossa análise. Esse medo, ele me bloqueia excessivamente, me impede de viver as experiências que eu preciso viver, ou não? Ou era uma situação mesmo que eu deveria achar um outro caminho para chegar até a casa da vovozinha, né? Se a gente fosse o Chapeuzinho Vermelho. E aqui, de novo, é culpa ou aceitação. Se eu vou me aceitar, eu vou precisar fazer essa análise, entender as minhas reações naquele momento. Ou se eu vou sentir que eu fugi no momento que eu não deveria ter fugido, que eu precisava ter enfrentado uma situação, se eu reagi com muita agressividade, briguei com uma pessoa que nem queria fazer nada demais comigo,
bem que me deram 2 copinhos d'água. E assim, meus irmãos, nós vamos entendendo aquilo que acontece com a gente. Em muitos momentos a nossa evolução ela não acontece porque nós não sabemos dar nome para as coisas. Nós precisamos saber dar nome para aquilo que a gente sente. Isso que eu estou sentindo é raiva mesmo. Isso que eu estou sentindo é nojo, isso aqui me desgosta de uma tal maneira. E quando a gente vai nomeando as coisas, fica mais claro saber os comportamentos que a gente tem que ter. E principalmente pegar a nossa reguinha e medir. Opa, isso aqui foi muito, isso aqui foi de menos, como é que eu calibro isso, né? Aí no dia a dia a espiritualidade se carrega de nos dar as oportunidades para que a gente possa treinar essa calibragem aí das nossas emoções. Quando a gente julga moralmente as nossas emoções como negativas, mas eu mesmo sou um fracasso, estou lá no centro espírita toda semana e mesmo assim continuo sendo uma pessoa dominada pela raiva, no trânsito, quero, que todo mundo vá para bem longe de mim. A gente se sente culpado. E a culpa é uma das coisas mais avassaladoras na nossa existência. Vocês já se sentiram culpados de alguma coisa? É muito ruim. É um peso dentro da gente. E quando acontece uma coisa boa, em vez de você sorrir, ficar feliz, o que você pensa dentro de você, você sente, eu não mereço isso. Porque lá em 1900 eu fiz tal coisa de errado. Nem tinha nada a ver com a situação do momento. Mas aquela culpa impede a gente de viver o nosso dia a dia de forma isenta. Então a gente vai se autocondenando, ninguém precisa cobrar nada da gente. A gente mesmo se cobra pelas coisas erradas que a gente faz. Quanto mais a gente vai tendo conhecimento, quanto mais a gente tem esclarecimento, mais nós vamos nos cobrando dos erros que cometemos. Quando a gente reprime essas emoções, eu não posso sentir raiva porque a raiva não é de Jesus. Não. Se está nesse mundo, tem serventia. É isso que a gente tem que lembrar. A gente só tem que usar a reguinha lá, começar a calibrar e ir mudando os comportamentos aos pouquinhos. A gente vai se reprimindo. E quando a gente se reprime muito, a gente pode se deprimir. Então, em muitos momentos, quando a gente está se sentindo muito deprimida, porque a gente está com muita coisa não resolvida guardada dentro da gente. E é importante a gente buscar uma ajuda para conseguir se libertar e ir trabalhando isso. Então, através dessa busca, desse aumento do nível de autoconsciência, é que a gente vai buscar o equilíbrio da nossa existência. Mas como que a gente faz para trabalhar com a culpa, gente? Agora estou me sentindo culpado por todos os erros que eu cometi nessa minha encarnação, as pessoas que eu prejudiquei, enfim, às vezes até culpa com a gente mesmo, né? Porque eu não aproveitei uma oportunidade que eu poderia ter aproveitado e agora estou aqui, né? Primeiro, para a gente poder eliminar a culpa, a gente tem que voltar lá naquele fato que aconteceu. É doloroso, às vezes é desconfortável? Mas eu preciso voltar lá e olhar um pouquinho para mim, como se eu fosse uma outra pessoa. Olha para você e veja como você era naquele momento. Isso pode ter sido ontem, tá, pessoal? Você era uma pessoa que naquele dia não estava num bom dia, enfrentou muitas dificuldades, era uma má fase da sua vida e aconteceu aquele fato. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente se sente culpado é olhar para você mesmo naquele momento, para a situação e entender. Eu fiz o melhor que eu podia naquele momento. Poxa, mas o melhor que eu podia naquele momento foi bem ruim, né? O que é errado e vai continuar sendo errado, meus irmãos. Isso é fato. Está lá no Evangelho, né? O que é errado, ponto final. Mas o que vai mudar dentro desse processo, e a reforma íntima é sobre isso, é se aquela situação se apresentasse na nossa frente hoje, aqui, agora, será que eu agiria da mesma forma? Com certeza não. Eu estou aprendendo e eu aprendi de lá até aqui. Então olha para você mesmo naquela situação e diga, eu fiz o melhor que eu pude naquele momento, naquele dia. O melhor que eu pude não foi lá grandes coisas, tudo bem, mas hoje eu poderia fazer bem diferente. Talvez eu não tire um 10 com estrelinha, mas se for um 7 já está bem melhor do que foi. Então a gente aos pouquinhos vai transformando essa culpa em
auto-perdão e também em auto-amor. A nossa evolução ela não acontece num estalar de dedos, né? A gente precisa dessas muitas experiências para crescer e para amadurecer. Outro ponto importante, sentir muita raiva e agora eu vou para o umbral? Não, claro que não. Sentir é muito diferente de fazer. E aí está uma grande diferença entre o que a gente sente, estou bem raivosa agora nesse momento. O que eu vou fazer com isso? Vou me acalmar, vou fazer uma prece, vou procurar sair do modo raiva e dar um tempinho para mim, vou buscar me acalmar. Então, sentir é muito diferente de fazer, né? Então, se a gente começa a perceber, estou sentindo raiva, estou sentindo medo, estou sentindo nojo, eu consigo tomar uma decisão sobre o que eu vou fazer com o que eu estou sentindo. A partir do momento que eu consigo tomar essa decisão, o que eu vou fazer, a gente com certeza vai decidir pelo que é certo e pelo que é bom. Então, para controlar tudo isso, a gente primeiro tem que admitir aquilo que a gente sente. Muito importante, meus irmãos, é nós entendermos também que nós somos natureza, né? Nós somos parte da criação divina. Nós somos uma criação de Deus. Então, nós temos o nosso momento do nosso inverno interior, onde a gente tem que se fechar um pouquinho, olhar para dentro da gente, fazer umas análises ali, umas continhas nas internas. Depois a gente percebe que é hora de perdermos algumas folhas, deixar aí aquilo que não nos pertence, aquilo que não nos agrega valor, aquilo que não é bom. Deixa essas folhas caírem, né? Depois que a folha cai, a gente consegue fazer brotar novas flores, novas folhas, para então viver uma plenitude de um sol quentinho, maravilhoso, isso tudo para dentro da gente. Então, também somos natureza, também temos as nossas estações na vida. E também lembrar que somos parte de um ecossistema espiritual. A gente não é parte só de um ecossistema, né, ESG aí, o pessoal que é da administração. Não somos só parte de um ecossistema da natureza, mas também um ecossistema espiritual. O que é um ecossistema espiritual, gente? Primeiro, a diversidade de pessoas, de situações. A gente está nesse mundo com tanta gente, é porque nós precisamos de cada ser humano que está aqui nesse planeta, encarnado nesse mesmo momento que a gente, para aprendermos. E através desse aprendizado que a gente tem, das muitas situações que a gente passa, que nós desenvolvemos o quê? A nossa autorregulação, é o nosso filtro social. Se não fosse isso aqui, a gente levaria muito mais tempo para se desenvolver, para amadurecer. A interdependência entre os seres, entre a criação de Deus, né? Nós precisamos da natureza, a natureza precisa da gente, o nosso convívio social uns com os outros, é através dessas zonas de atrito aí que a gente vai crescendo. E a reciclagem, assim como na natureza tudo é reaproveitado e tudo é transformado, nós também fazemos parte disso. As nossas experiências têm que se transformar, elas precisam nos transformar. E nós também vamos transformando a existência dos outros através daquilo que a gente faz. Então, não existem vítimas, né? Na verdade, a gente é que se faz vitimizar. Né? Que, como diz no Evangelho, não sejamos nós os algozes de preferência. Todos nós temos dentro de nós, está lá no Evangelho, capítulo 11, o fogo sagrado do amor. Né? Deus nos fez simples e ignorantes, mas nos colocou a chama do amor, que era para a gente já ter boas tendências, né? Para a gente tentar já acertar o rumo. A gente que gosta de sair dando voltinhas por aí, mas todos nós, do primeiro ao último ser humano, tem amor dentro de si. Todos nós somos capazes de amar e todos nós amamos. Alguém, alguma coisa, mas é aquele assassino. Ele com certeza ama ou a mãe dele, ou alguma coisa que ele tenha. Todos nós somos capazes de amar. E o auto-amor é a nossa lição primordial. O que quer dizer isso? A primeira responsabilidade que nós temos nesta encarnação é conosco mesmo. A gente não veio aqui para salvar os filhos, para salvar o marido, a esposa, não. A gente veio aqui para dar conta da gente mesmo. Nós precisamos deles para fazer essa evolução acontecer.
acontecer. Mas a nossa primeira responsabilidade é conosco mesmo. Dentro desse cenário, a gente então começa a entender que nós temos instintos, nós temos tendências, nós temos hábitos, nós temos complexos, traumas, isso vem às vezes de outras encarnações, desejos, interesses, emoções. E no final fica sempre aquela pergunta, né? O que a gente busca na nossa existência? Todos nós temos um propósito, e o nosso propósito é com a gente mesmo, é com a nossa própria evolução. Nós também somos ajudados pela evolução dos outros e também ajudamos na evolução dos demais. Mas o meu primeiro compromisso é sempre comigo mesmo. E super importante lembrarmos que o auto-amor é uma condição indispensável ao bom aproveitamento da minha encarnação. Eu sou responsável pela minha encarnação. Apesar de eu contribuir com as outras, né? Da minha família, das pessoas que eu tenho ali ao meu redor, mas a minha primeira responsabilidade é comigo mesmo. Então, para eu ter um bom aproveitamento dessa encarnação, eu preciso me auto-amar. Eu preciso gostar de mim. Começa gostando e depois a gente se ama. Vou acelerar aqui, porque deixar eu falo até amanhã de manhã. Amar é ir ao encontro de si mesmo, explicou Jung. Né? O que é isso, ir ao encontro de si mesmo? Goste de quem você é. Mas Aline, eu já tenho rugas. Goste de quem você é. Mas Aline, meu pé é feio. Goste de quem você é. Eu tenho um terrível hábito de fazer uma determinada coisa. Goste de quem você é. Ame-se do jeito que a gente é. Afinal, a gente não está aqui há um dia. Essa não é a primeira experiência que nós temos. Reencarnamos diversas vezes, então tudo que nós somos hoje é resultado de muitas experiências. Então se ame do jeito que você é. Não espere o outro te amar para você se amar. E como que a gente faz para se auto-amar? É bem fácil, só esses pequenos passos, né? Como sempre na doutrina tudo é bem simples, mas a gente começa aos pouquinhos que tudo vai se encaixando. Primeiro, a responsabilidade. Eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu sinto. Se eu sinto raiva, não é porque o outro cortou a minha frente no trânsito. Eu sinto raiva porque eu sou uma pessoa que tem tendência a ter muita raiva. Se eu sinto medo, não é porque o outro é ameaçador, é porque eu estou sentindo medo. E está tudo bem. A gente não pode condenar os nossos sentimentos. Vamos lembrar, o principal recado hoje é: decida em cima do que fazer. Sentir, a gente vai continuar sentindo. Vamos ouvir a nossa consciência. A nossa consciência está nos dando feedbacks constantes das coisas que estão lá guardadinhas nos nossos espíritos, das nossas muitas experiências. Vamos escutar. Vamos escutar a nossa consciência. Vamos ter ética para conosco mesmo. Esse aqui para mim foi um dos mais difíceis, assim, até de eu assimilar se eu estou tendo ou não ética comigo mesma. As pessoas vão nos tratar conforme nós nos tratamos. E aí depois eu comecei a pensar em pessoas que eu conheço e é a mais pura verdade isso aqui. Se eu não me amo, como é que eu vou esperar que as pessoas me amem? Se eu não me trato bem, se eu não sou gentil comigo mesmo, como é que as outras pessoas vão ser gentis comigo? As pessoas vão me tratar com base na forma como eu mesma me trato. É impressionante como isso realmente acontece dessa forma. Não vamos julgar o que sentimos, vamos tomar decisões de como vamos nos comportar. Temos que entender que tem questões que são automatismos e são complexos que nós temos, que nós precisamos de ajuda profissional para resolver e que vem muitas vezes de outras encarnações. Nem todas as respostas estão aqui agora. O auto-amor é um aprendizado. Não é assim num simples momento que a gente vai sair daqui já se auto-amando. A gente precisa diariamente se lembrar que a gente vale a pena, que nós temos qualidades, que eu sou uma pessoa boa, né? Várias declarações e afirmações que fazem com que a gente, sabe as crenças lá da criança desastrada? Então agora vamos fazer a crença do adulto bom, né? Vamos curar isso aí, vamos resolver. Domínio de si, a gente tem que... Não é normal a gente querer mandar os outros de arrasta para cima, né? A gente tem que
Desejar que aquela pessoa encontre o caminho do bem, que seja amparada pelos espíritos de luz, porque é daquela forma como uma pessoa se conduz, está procurando, né, problemas. A gente tem que dominar esses comportamentos que a gente tem que não são adequados. E isso vai acontecer a partir do momento que eu entender as minhas reações, pegar minha reguinha e começar a medir lá. Aceitação, aceitar que nós temos o nosso lado bom e aquele que a gente precisa melhorar. Renovar esses sistemas de crenças. Então, eu acho que eu não sou muito bom nisso. Não, você é. Vai lá e tenta. Tenta mais uma vez, tenta de novo. Ação no bem. A caridade, ela é, como sempre, um remédio para as nossas próprias feridas. Quando eu boto a mão na dor, na dificuldade do outro, sou eu mesmo que estou vendo quanto eu sou agraciado por Deus, quantas bênçãos eu tenho na minha vida. Assertividade. Então a gente precisa saber o que a gente é e o que a gente não é, o que me faz bem e o que não me faz bem. Florescer a singularidade. Graças a Deus, todos nós somos diferentes uns dos outros. Seria um tédio terrível se todo mundo fosse igualzinho, uma chatice tremenda. Ainda bem que todo mundo é diferente, porque a gente cresce na diversidade. Eu não cresço quando eu encontro alguém que pensa igualzinho a mim, faz tudo que nem eu. Eu cresço quando outros dizem assim, não, você está errado, você não agiu corretamente. Isso não é assim, eu tenho uma opinião diferente. Porque às vezes a pessoa diz, não, eu tenho uma opinião diferente da sua. Ali a gente frita, né? Mas é aí que a gente está crescendo. Quando a gente começa a olhar um nos olhos do outro também. Mas espera aí. O que essa pessoa falou pode ter algum sentido, né? Então, florescer a nossa singularidade, se amar do jeito que a gente é, ter as rédeas de si mesmo, né? Estar no controle das situações, começar a identificar, principalmente os gatilhos. Todos nós temos os botõezinhos, né? Quando alguém aperta o nosso botãozinho, a gente explode, a gente fica com medo, a gente foge, a gente, enfim, tem N reações. Precisamos entender os nossos botões, onde é que estão os nossos gatilhos, né? Construção da autonomia. Eu preciso estar bem comigo mesmo, eu tenho que me amar e eu tenho que ser uma boa companhia para mim. Se eu não for uma boa companhia para mim, quem que vai querer ficar perto de mim? Preciso ser uma boa companhia para mim. Tem os momentos de solidão que eles vão, na vida de todos nós, sem exceção, nosso momento de solidão vai chegar. E é um momento de reflexão. Então, tenha autonomia. Goste de estar com você mesmo. Identificação das intenções. Quando a gente erra, e isso é muito importante no nosso processo de culpa, tá, pessoal? Eu errei por quê? Porque eu não tinha o conhecimento, porque eu era imaturo, porque eu não sabia o que fazer. Ou porque eu ainda tenho tendências ruins e eu fiz o mal porque eu intencionalmente quis prejudicar uma pessoa. Mesmo que a resposta tenha sido essa, se hoje nós estamos fazendo essa reflexão, quer dizer que nós já amadurecemos. Então, se perdoe e se ame do mesmo jeito. E agora, para encerrar, nós vamos fazer um exercício de auto-amor. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu vou repetir algumas frases e vocês vão repeti-las nas suas mentes. Então, vamos fechar os olhos, vamos olhar para dentro da gente mesmo, vamos pensar no Mestre Jesus e vamos dizer assim, eu me amo. Eu me amo porque eu sou uma pessoa bonita. Eu me amo porque eu importo nesse mundo. Eu faço a diferença através de quem eu sou. Eu me amo porque eu tenho valor. E esse mundo não seria o mesmo se eu não estivesse aqui. Eu me amo porque eu sou uma pessoa boa. Eu tenho muitas qualidades. E eu trabalho diariamente para corrigir os meus defeitos. Eu tenho certeza que Jesus cuida de mim a cada instante do meu dia e que Deus me carrega em seus braços amorosos a cada momento que eu preciso dele. Eu me amo porque eu importo, eu sou importante na criação divina. Eu me amo porque eu valho a pena. Eu sou alguém por quem o
Os outros merecem ter a companhia. E eu me amo, porque eu sou um filho de Deus. Que possamos todos nós voltar para os nossos lares, com os nossos corações cheios de alto amor, e que nós possamos levar esse amor para todos aqueles que estão ao nosso redor. Uma boa noite e fiquem com Deus. Boa noite a todos. Obrigado, Aline, pela disposição. Antes de passar para o encerramento, eu gostaria